Versículo 16 fala da grande ceia. Diz assim então: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou seu servo a dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a se desculpar-se. O primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso sair e vê-lo. Rogo-te que me haja por desculpado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: acabo de me casar e portanto não posso ir. E voltando-se aquele servo, fez saber tudo destas coisas ao seu senhor. Então, indignado, o pai da família disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: e sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Amém. Quantos creem nessa poderosa palavra do Senhor? Aleluia. Preste atenção, porque Jesus aqui no capítulo 14, que ele entrou na casa de um fariseu num dia de sábado para comer pão, né? E eles ali estavam observando ele. A parábola, ela tem assim uma importância muito grande na nossa vida, porque ela faz a gente pensar. Quando a gente conta uma história, né? Se for uma história engraçada, a história vai fazer você o quê? Hein? Rir, né? Quem está falando da grande ceia, você vê que o homem, aqui o chefe de família que representa Deus, ele vai fazer uma grande ceia. Ele preparou uma grande ceia. Aí olha a primeira classe de convidados. Olha a primeira classe de convidados. Ele vai mandar o servo e chamar. E a hora da ceia enviou o servo a dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram, a Bíblia diz que todos começaram a se desculpar. Então você vê, né, quantas vezes a gente convida as pessoas para vir. Não estou falando dessa ceia aqui não. Estou falando, né, de vir à casa do Senhor, de retornar para o caminho do Senhor, de ter uma aliança com Deus, né? Você vê que tudo isso é o cuidar de Deus, não é o meu cuidado, é a minha parte convidar, é a sua parte convidar. Todos nós um dia também fomos convidados para a grande ceia. Essa ceia hoje aqui é um memorial de algo que ainda vai acontecer no futuro. Nós estamos nos preparando. Mas você vê que quando chega o dia da ceia, muita gente falta. Dá sempre uma desculpa, por algum motivo não vem cear. Você vê a luta que é para a gente fazer uma coisa terrena, que um dia nós vamos fazer no céu. Isso aqui, ele falando do convite, olha o que ele vai dizer. E todos começaram a dar desculpa. Olha, você vê, olha a desculpa das pessoas. O primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. A compra do terreno, ele já tinha comprado o terreno, mas justamente ele decidiu ir no momento em que foi convidado para ir para a ceia. Não tinha outro horário que ele poderia visitar o terreno? Não, mas justamente no momento da ceia, ele se dispensou
de estar numa ceia, né, de ser um convidado, de participar da ceia, para ir olhar o terreno. Aí o segundo, o outro diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo que me tenhas por desculpado. É uma desculpa, como a anterior. Mas qual era, por interesse próprio? Hein? Qual era por interesse próprio desse homem? Ele comprou a junta de boi e ele não podia, né, justamente no momento em que era a festa da ceia, ele decidiu experimentá-los. Então, você vê que todo mundo dá sempre uma desculpa. Aí o outro disse: acabei de me casar e, portanto, não posso ir. Ou seja, todos estão dando uma desculpa de não participar da grande ceia, porque cada um está preocupado com o quê? Seus afazeres. Chego mesmo. Está dando para entender? Se a gente tivesse preocupado realmente, né, de participar da ceia, participar do... Irmão, ó, a igreja, ela está chegando um período que vai terminar a igreja na face da terra. Daqui a pouco não vai mais existir igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, ele começou no Pentecostes, no derramamento do Espírito Santo. Começou os últimos dias. E nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Ó, e as pessoas estão assim hoje. Todo mundo tem tempo para trabalhar, arruma tempo para fazer tudo. Mas quando é para fazer alguma coisa focada nas coisas de Deus, a maioria dá desculpa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas eu estou dizendo que muitas pessoas estão assim hoje. O amor está se esfriando. O amor pela obra está se esfriando. O amor pelas pessoas está se esfriando, né? Nós estamos vivendo um período em que Jesus disse que o amor iria se esfriar. Aí olha só, preste atenção aqui na palavra. Aí ele vai dizer que o servo vai voltar e vai falar para o seu senhor. Ele vai contar para o seu senhor. E a Bíblia diz que o pai de família, ele fica indignado. Você imagina? Eu vi um vídeo outro dia de uma menina que ela preparou uma festa para 50 convidados. Não é muita gente, né? Ela alugou um espaço e fez uma festa para 50 convidados. Adivinha quantos foram? Nenhum. Aí você imagina como fica uma pessoa, né? Você prepara uma casa, você prepara um local, você arma uma festa, convida e não vai ninguém. A Bíblia aqui está dizendo que o pai de família ficou indignado com aquilo que estava acontecendo. E quantas vezes, irmãos, nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, né? De participar de um culto, de participar de um evangelismo, de evangelizar alguém, de fazer alguma coisa para Deus, e nós trocamos, deixamos de fazer, porque tem sempre alguma coisa que é mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, se você chamar uma pessoa para ganhar um dinheiro, eu tenho certeza, pode estar chovendo, caindo canivete do céu, pode estar caindo raio, ela vai. Para ganhar dinheiro, mas para ir para a casa do Senhor, muita gente arruma, diz, irmãos, eu como pastor, eu fui consagrado pastor em 2012. Eu fico indignado, eu fico chateado quando a gente convida as pessoas para estar no culto e as pessoas sempre arrumam uma desculpa para não participar do culto. Você imagina Deus? Você imagina Deus?
Está dando para entender? Agora olha só, preste atenção porque o negócio muda. A primeira classe dos convidados, olha só, a primeira classe dos convidados não foram. Não foram. Aí ele vai mandar o homem de novo, olha só, preste atenção. Ele vai dizer: sai depressa pelas ruas da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Ou seja, essa primeira classe de convidados, muitas pessoas acham que simboliza o povo de Israel. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu aquele povo, deu a eles uma lei, deu a eles uma terra. Foi um povo que era escolhido para ser uma geração santa, uma nação santa, exemplar para outras nações, e eles falharam na missão deles. E eles rejeitaram o próprio Cristo, rejeitaram Jesus. Hoje tem alguns judeus que aceitaram a Cristo, tem, mas a maioria deles não acreditam que Jesus é o Messias, não acredita que Jesus realmente é o Filho de Deus. Mas preste atenção, porque agora a classe muda. Você vê que as pessoas que vieram, que foram convidadas, que deram desculpas, olha só, o primeiro não foi porque comprou um terreno, o outro comprou uma junta de bois, o outro casou. Então você vê que eram pessoas que tinham condições financeiras, né? E viviam uma vida provavelmente boa. Então quando as coisas estão indo bem, quando a gente está passando por momentos bons na nossa vida, as pessoas pensam que elas não precisam estar na igreja, não precisam de Deus. Está dando para entender? A igreja, ela não é um hospital. As pessoas colocaram esse rótulo, mas a igreja não é um hospital. Isso aqui é um campo de guerra. Isso aqui é um lugar que você vem para cá para você lutar pela tua salvação, lutar pela salvação do teu esposo. É um local onde você luta para você se arrepender dos teus pecados, vencer a carne. Sozinho a gente não consegue nada, irmão, mas quando a gente está junto de um exército, clamando, orando, buscando, o negócio toma uma proporção diferente. Mas a primeira classe foi rejeitada por Deus, e a Bíblia diz agora que Deus, ele convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Só pessoas que tinham problema. Deus. A primeira classe nenhuma, você vê que ali praticamente ninguém tinha problema, mas também todos não quiseram participar da ceia. E agora o segundo chamado, ele está chamando os coxos, os cegos, os pobres, os aleijados. Quem está entendendo como ele fica? Glória a Deus, aleluia. Ó, você vê que simboliza o quê? O mundo. Está dando para entender? As pessoas no mundo, elas são assim: pobres, aleijados, coxos e cegos espiritualmente. E por isso que, ele falou assim: sai depressa. Ele não mandou na primeira vez um homem ir apressado. Aí ele falou para o camarada, né, o servo saiu, estava chegando a hora da ceia, falou: vai lá e chama os convidados. Só que quando ele voltou, praticamente devia estar em cima do horário das Deus, aleluia. Você não vai entender? Navassúbia Navácia. E a Bíblia vai dizer que ele disse para o seu Senhor: feito como mandaste, chamei todos eles, mas ainda há lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que o Evangelho, ele não abrange somente 4 paredes. O Evangelho, a abrangência do Evangelho, Jesus falou que ide pregai o Evangelho por todo o mundo. O Evangelho, ele se abrange ao mundo inteiro.
a todas as classes de homens, de mulheres, ricos, pobres, né? A Bíblia diz que ele comprou todas as tribos, línguas, nações, é tudo dele. Ele comprou no derramamento do sangue dele na cruz, ele comprou. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas você já convidou esse ano para estar na igreja? Todos os dias a gente convida. Vai lá na casa do Senhor. Todos os dias tem sempre alguém nos procurando com algum tipo de problema. Pastora, está com câncer, está com AIDS, está com casamento falido, foi atropelado, estava para fazer uma cirurgia, infartou. Todos os dias um monte de gente nos procura pedindo oração. E a gente fala, vai lá na igreja. Vai lá. E que a resposta? Eu vou aparecer, eu vou lá. Mas não vai. A nava sube, a navassa. Olha só. O Senhor disse ao servo: sai pelos caminhos valados. O que seria um caminho valados? Pelo mundo inteiro, por qualquer lugar. Ele convidou, mas ele disse que faltava gente porque ainda tinha lugar. E o que ele está dizendo? O homem foi por qualquer lugar, saiu andando pelos caminhos, pregando e forçando a pregação do Evangelho. E ele diz, para que a minha casa se encha. A navassuba, a navasta. Você vê que nosso esforço, muitas das vezes, parece que é o quê? Em vão. Você convida, chama, fala, ó, vai ter culto, vai ter isso, e as pessoas estão sempre fugindo, estão sempre arrumando uma desculpa, estão sempre fazendo um monte de coisa. Aí ele diz, porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. A navassuba, a navassa. Os primeiros que foram chamados, convidados para a ceia, ele está dizendo aqui que todos eles não vão provar da ceia, porque eles preferiram seus afazeres do que estar na casa do Pai. Não sou eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. A navassuba, a navassa. Olha o que ele diz. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então você vê que o convite todos os dias de Deus para nós é o que? Vinde já. Você vê que a pessoa fala assim, não, eu ainda vou ter um tempo. Eu creio que ainda vai ter um tempo. Só que o Espírito Santo de Deus está dizendo que o momento é agora. Vinde já. Ele mandou que o homem saísse às pressas, corresse, sai depressa e prega. Por quê? Estava chegando a hora de Jesus. Jesus está voltando. Então a mensagem que fica para nós hoje nessa ceia, que a gente nunca deixe de ouvir o chamado de Deus. Aleluia, Jesus. Que a gente nunca troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Uma coisa, irmãos, uma coisa é você ter um dia, não, pastor, hoje eu não posso estar na igreja, estou tendo um problema, amém. Hoje é aniversário do meu esposo, aniversário da minha esposa, do meu filho, tem um evento aqui em casa, não vou poder ir, amém. Agora, a gente convidar as pessoas para a igreja e todas as vezes as pessoas estão dando uma desculpa, vai chegar uma hora que ela mesmo vai se arrepender, porque quando chegar aquele grande dia, ela vai ficar de fora. Já pensou? Tanto convite que chegou, tanto chamado que chegou. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo, várias vezes, eu ouvi várias vezes alguém me convidando para estar na casa do Senhor. E eu rejeitava. Eu achava, não, eu não quero, sou pecador, não sou digno de estar no meio desse povo. A gente sempre inventa um monte de desculpa para não estar na casa do Senhor. Mas chegou uma hora que eu fui praticamente, não por obrigação, mas porque eu já não estava aguentando mais a vida que eu estava levando.
se eu tivesse escutado o chamado de Deus lá atrás e obedecido, muita coisa que aconteceu na minha vida teria sido evitada. A navassuba é navassa. E esse que é o grande segredo do Evangelho. É a gente não rejeitar o chamado de Deus. De repente, né? Quem sabe se não era hoje, o dia que Deus tinha mandado um anjo na face da terra para resolver um problema, e deu preguiça e a pessoa ficou em casa. Deu um pane, não sei o que, aconteceu um problema e a pessoa não veio para participar da ceia do Senhor. Que nós guardemos essa palavra na tábua do nosso coração, que nós não sejamos como a classe dos primeiros convidados. Independente, você vê que Deus, ele mandou chamar, sai depressa e convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Talvez essas pessoas não tivessem sido convidadas para participar de festa nenhuma, em lugar nenhum, por causa dos seus defeitos. Quantas vezes as pessoas fazem festas, fazem tantas coisas e não nos convidam? Porque somos pobres, não estamos numa classe social igual, porque temos um defeito. Mas Deus não. Esse convite hoje foi especial para mim e para você. Aleluia, Jesus. Independente da tua situação financeira, independente da tua classe social, do teu estudo, independente do problema que você estiver passando, Jesus está te chamando. Deus está sempre nos convidando, né? O Senhor Jesus disse que é melhor você entrar no céu faltando um olho do que ir para o inferno com os dois. Não rejeite o convite do Senhor. Todas as vezes que você ouvir Deus te chamando, atenda para o convite do Senhor. Não é a igreja que vai salvar a tua vida. Não é você vir para a igreja que vai salvar a tua vida. A igreja, ela não foi feita para trazer salvação. A igreja foi feita para que o homem aprendesse a palavra, aprendesse a obedecer. E é aqui que a gente tem um encontro com o Salvador. A igreja não salva, mas quem é salvo tem prazer de estar junto com aquele que o salvou, adorar aquele que o salvou. Então, guarda essa palavra na tábua do teu coração. Jesus está te chamando para participar daquela grande ceia, e que os afazeres da nossa vida nunca seja mais importante do que verdadeiramente ouvir o chamado do Senhor, estar na presença do Senhor. Tem um louvor que diz assim, né? Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Mas vale um dia na presença do Senhor do que 1000 anos nesse mundo, irmãos. Tá, então eu deixo essa palavra para a tábua do coração dos irmãos. A gente vai estar fazendo a ceia.